Olá! Neste vídeo, eu, junto ao meu grupo, iremos abordar o tema sobre a determinação da acidez do leite, que será apresentado à disciplina de Química dos Alimentos. As integrantes do grupo são Arissa, eu, Gabriela, Caiane, Laura e Lívia. Bom, dando início ao trabalho, começaremos com um conceito que aborda o nosso tema. O leite recém-ordenhado apresenta-se ligeiramente ácido. Esta acidez, chamada de acidez natural, tem origem nos seus componentes normais, como albumina, citratos, dióxido de carbono, caseínas e fosfatos. A lactose, carboidrato presente no leite, pode ser fermentada por ação de micro-organismos, que formarão ácidos orgânicos, em especial o ácido lático, resultando na chamada acidez adquirida, a qual, em conjunto com a acidez natural, forma a acidez real do leite. Quando o leite é obtido em condições inadequadas de higiene e refrigeração deficiente, a acidez aumenta, podendo tornar o leite impróprio para o consumo humano. A acidez é medida pelo método da acidez titulável, cujo fundamento consiste na titulação de determinado volume de leite por uma solução alcalina de concentração conhecida, utilizando como indicador a fenolftaleína. Apesar do resultado da acidez titulado ser expresso em porcentagem, em ácido lático, não é somente a presença dele que determina a acidez. Outros componentes do leite também interferem nesta característica, como, por exemplo, citratos, fosfatos e proteínas. O valor do pH é inversamente proporcional ao valor da acidez titulável, isto é, quanto menor o pH, maior a acidez titulável, e vice-versa. A acidez aumenta no caso de contaminação por micro-organismos e diminui no caso de leite fraldado com água, ou seja, diluído. A acidez do leite pode ser influenciada por vários fatores, como, por exemplo, alimentação do animal, fator racial, estágio de lactação, temperatura ambiental, condição de estresse do animal, estação do ano, saúde geral da vaca, frequência e técnica de ordenha, entre outras. Esses fatores exercem um maior ou menor efeito sobre a composição do leite. Por isto, é necessário bastante critério no julgamento da qualidade de um leite, simplesmente baseado neste ensaio. Bom dia, gente. Eu sou a Caiane e eu vou complementar um pouco sobre a fala da Gabi, explicando sobre o leite em relação à acidez. Bom, quando o leite adquirido fica ácido, significa que ele talhou e não serve para o consumo humano. Às vezes, o leite ele pode dar positivo no teste de acidez, mas ele não está de fato ácido. Para o desenvolvimento dessa acidez adquirida, algumas causas são os cuidados higiênicos adotados durante e após a ordenha, especialmente as condições de conservação e temperatura. Quando o leite é mantido sob temperatura baixa, que é de mais ou menos 2 graus Celsius a 4 graus Celsius, a possibilidade de multiplicação das bactérias capazes de transformar a lactose em ácido lático é reduzida. Bom dia, meu nome é Lívia Eloise e eu vou falar um pouco sobre como a gente calcula a acidez do leite causada pela presença do ácido lático. Bom, a gente faz uma titulação simples, onde a gente adiciona 10 ml de leite e dilui em 20 ml de água em um Erlenmeyer de 50 ml. Adiciona 2 gotas de fenolftaleína e titula com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 molar até o ponto de viragem. Bom, o hidróxido de sódio serve para neutralizar o ácido lático, possibilitando o cálculo da sua porcentagem através da quantidade de hidróxido de sódio utilizada e indicada pela fenolftaleína. Bom dia, meu nome é Arissa e eu vou falar um pouco sobre os cálculos feitos durante o experimento. Bom, primeiramente, nós iremos efetuar a diferença entre a temperatura que foi determinada a densidade e a temperatura de 15 graus Celsius. Após isso, nós iremos multiplicar esse valor por 0,0002 e acrescentaremos ou diminuiremos a leitura obtida conforme ela tenha sido feita, se a temperatura foi superior ou inferior a 15 graus Celsius. Oi, gente, agora é a Laura que tá falando. E bom, nessa primeira tabela a gente tem alguns exemplos dos resultados em graus Dornick, espero que eu tenha falado certo. A gente também tem a correspondência em pH e a interpretação com respeito à acidez e à resistência térmica do leite. Bom, a tabela basicamente diz que amostras de leite com acidez titulável mais elevada, que é o que está dentro da faixa normal, podem apresentar, em média, teores de proteína e minerais maiores do que aquelas com acidez titulável menor.
e por essa razão o resultado do teste pode variar de 15 a 18 graus Dornick. Então, resumindo agora, de 15 a 18 graus é o leite normal, o fresco. De 19 a 20 é o leite ligeiramente ácido, é o leite que está no início do processo de fermentação, e depois disso ele começa a coalhar. E de 9 a 13 graus é o soro do queijo. E agora, para finalizar, aqui a gente tem outra tabela em que os dados foram extraídos do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. E aqui a gente pode ver o teste que eles fizeram, na verdade, vários testes com vários tipos de leite, e entre eles aí tem o de acidez. E é legal reparar que em alguns testes os valores mudaram, mas nos de acidez os valores continuam os mesmos. E é isso, gente. Obrigada por assistir aí, valeu!